Muita paz. Excelente noite para nós. Que tenhamos a capacidade, em nome do Cristo, mais uma vez, fazendo a nossa leitura comentada do livro Missionários da Luz, termos um farto material de informações a fim de que possamos potencializar a base das nossas informações, do nosso aprendizado, e possamos passar nessa encarnação com segurança com essas informações, nos apropriando dessas informações para, a partir do sentimento, vivenciá-la e nos tornar, quem sabe, mais cedo ou mais tarde, trabalhadores ao lado de um Alexandre, ao lado de um Jerônimo, ao lado de um André Luiz, ao lado de uma Zenóbia, de uma Laura, de um Lísias, de um Gúbio, de um Tobias. Quantos espíritos, né? Nós estamos aprendendo alguns nomes aqui que podem até serem fictícios, mas nós estamos aprendendo tanto com André Luiz. E dando continuidade, nós vamos agora nos ater um pouco, talvez 2 ou 3 reuniões, na reencarnação de Segismundo. É muito interessante porque quando se fala na reencarnação de um ser acompanhado tecnicamente, nós não vamos entrar hoje diretamente na parte mais técnica. Ele vai traçar todo um cenário para que nós possamos saber quem são os personagens, as dificuldades do processo reencarnatório, lembrando que o Alexandre, ele afirma aqui que não é um especialista na área de reencarnação. O André Luiz é um aprendiz, então vai aprender com alguém que inclusive não é especialista. E nós vamos acompanhar como é que se dá o processo, pelo menos nesse modelo, apresentado pela obra Missionários da Luz. Considerando que esse modelo reencarnatório do Segismundo não vale para todos, aqui é um caso específico. Cada reencarnação, cada desencarnação, não há uma igual à outra, nem no processo desencarnatório, nem no processo encarnatório. Há um padrão. Há um padrão com tendências, com algumas variantes, algumas variáveis, mas não existe uma encarnação igual à outra, e como não existe uma desencarnação igual à outra, porque os atores que estão envolvidos no processo ou da desencarnação ou da encarnação são diferentes, com experiências diferentes, são indivíduos, né, que trazem exatamente um mapa de experiências do passado e também do presente, que vão influenciar, seja no processo desencarnatório, seja no processo programático de uma reencarnação provacional. Vamos lá. Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel. Adelino e Raquel já identificamos 2 personagens a partir deste capítulo. Adelino e Raquel são casados. Adelino e Raquel têm ligações diretas com Alexandre de outras encarnações. Adelino e Raquel serão os pais de Segismundo. Então vamos ver exatamente em que momento os personagens entram, como eles estão, e o que o Alexandre, como um convidado daquele espírito superior, para fazer uma intervenção direta no processo reencarnatório de Segismundo, porque estava demorado e muito difícil. E o porquê estava demorado e difícil o processo reencarnatório do Segismundo. Vamos ver. Então, Adelino, Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar o conhecimento direto do fenômeno reencarnacionismo. É a primeira vez que o André Luiz está envolvido diretamente em um processo de aprendizado, de observação sobre a reencarnação. Até então, diz ele, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Ele nunca tinha visto como é que se dá esse processo exatamente de reencarnação. Acompanhei Alexandre com agradável e ansiosa expectativa. O Alexandre explicou para o André Luiz, diz ele, explicou-me, que no outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação.
e que se sentia feliz pela oportunidade de ser útil, até porque, como ele diz, ele recebera muitos favores, Raquel, Adelino e Segismundo. Então ele é alguém que se considera devedor desses favores recebidos, desses personagens envolvidos, nesse caso, reencarnacionista. E aí ele comentou com as dificuldades do serviço de libertação espiritual, exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Ele está ali exatamente com esse serviço de intervenção. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano do qual um ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Descrevendo a casa dele, eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Alexandre, porém, informou-me que havia notificado o Herculano sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Segismundo veio em minha companhia e começou realmente um processo de algum diálogo. Foi excelente medida, falou Alexandre, bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde, junto do primogênito da casa, que só tinha um filho. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade. Essa entidade levantou-se imediatamente quando percebeu a nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro de Alexandre, que lhe abriu os braços carinhosamente. Herculano explicou em tom discreto que era Segismundo. Lembro que Herculano é um dos auxiliares nesse processo. Ele estava já lá acompanhando, estava tentando o processo reencarnatório e estava tendo muita dificuldade. Então o Herculano já está envolvido no processo reencarnatório há mais tempo. Por isso que o Alexandre foi solicitado, porque o Alexandre está ligado diretamente, do ponto de vista afetivo, até com favores, né, em dívida de favores com esse grupo, esse trio. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre chorando convulsivamente, então Segismundo abraçou Alexandre naquele momento. Alexandre acolheu como um pai após ouvi-lo durante alguns minutos e falou-lhe compassivamente: acalme-se, Segismundo. Quem não terá suas lutas? Quem não terá os seus problemas? Quem de nós não tem as suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e de própria glorificação receber sublimes possibilidades de resgate e de pagamento? Não chore então. Nossos irmãos permanecem no jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. E, repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido, enfermiço, o Alexandre continuou: Segismundo, tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual, tá? Organizaremos as coisas, não tenha medo. Entretanto, meu amigo, falou Segismundo em lágrimas, experimentando grandes obstáculos, e acentuava Segismundo para Alexandre humildemente: reconheço que fui um grande criminoso, mas eu pretendo redimir as velhas culpas, diz o Segismundo para Alexandre. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. Então ele está dizendo aqui que o Adelino, seu futuro pai, que foi sua vítima, foi assassinado por ele, prometeu, quando reencarnasse, trazê-lo como filho e depois esqueceu essa promessa, né, para reviver novamente a partir do movimento psicológico verdadeiro do perdão aos antigos erros do Segismundo. E o Alexandre explicou o seguinte: ora, Segismundo, por que você está envenenando seu coração nesse momento, pensando coisas ruins, porque ele está negando, ele está não aceitando um pacto firmado antes da reencarnação? Acalma um pouquinho. Por que você também não entra num estado de desculpa? Ele diz exatamente isso para o Segismundo, o Alexandre. Segismundo, desculpa você. Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo.
Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do Adelino, o seu futuro pai. Porque, queira ou não queira, é um seu ex-adversário. Vítima de outro tempo, de seu ato impensado. Certamente, no lugar dele, você não encontraria talvez as mesmas dificuldades. Você não teria essas mesmas dificuldades, você foi vítima dele. Então tenha calma, tenha prudência. Não perca essa bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de repassar ou reparar o passado e atender às necessidades do seu presente. Vamos, Segismundo, equilibre-se. O momento é de gratidão ao Criador, o momento é de harmonia com os semelhantes. Segismundo, com esforço, murmurou: tem razão, Alexandre, você tem toda a razão. Herculano, que é aquele que estava tentando a reencarnação já bem antes do Alexandre, que contemplava compadecido, entrou na palestra, entrou naquela conversa, acrescentando: ele, o Segismundo, tem estado muito abatido, está muito desanimado ultimamente. É natural, explicou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas, com inquietações injustificáveis. Então, o próprio Segismundo, em face da sua expectativa negativa, né, porque ele estava acentuando o sofrimento com essa expectativa, essa inquietação, fixando mais detidamente a atenção no casal, que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Aí o André Luiz dizendo: acompanhamos-los em silêncio. O chefe da casa permanecia silencioso, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Então, naquele momento, naquela situação, naquele momento daquele jantar, né, a esposa estava conversando com o Adelino, que seria o futuro pai de Segismundo, mas ele estava cabisbaixo também. Né? Ele está encarnado, Adelino. Então, ele respondia à sua esposa com alguns sim, não, ok, está legal, monossílabos. Né? Via-se que a companheira se esforçava, a Raquel. No entanto, o Adelino continuava sombrio. E ela perguntou: não se realizou o negócio que você esperava, Adelino? Não, respondeu o Adelino de forma seca naquela conversa. Mas você continua interessado? Ele: sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. Então, essa é a conversa de Raquel e Adelino. Raquel fez uma longa pausa, desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? Adelino fitou a Raquel com uma certa frieza e, de uma forma lacônica, respondeu: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: em verdade, André, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gesto ou o gosto de conversar entre si. Ele está fazendo aqui uma observação de que quando, né, ele chama de o sublime amor do altar doméstico, né, em que os esposos ou os cônjuges perdem o interesse, pelo menos por uma conversa, evidentemente há uma situação de danos espirituais nesse casal, nesse lar, nessa família. Em semelhante estado psíquico, Adelino não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos de reencarnação do Segismundo, que ele vai ser o futuro pai de Segismundo. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família, dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei despertar-lhes as fibras sensíveis do coração.
de modo a prepará-los convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim, explicando e dizendo, Alexandre aproximou-se de uma criança de 3 anos de idade aproximadamente, colocou-lhe a destra sobre o coração, e André Luiz percebeu que o pequeno sorria, mostrando um novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho, uma criança de 3 anos, sob o influxo magnético de Alexandre nesse instante. Lembrando que o Alexandre é craque em fazer isso. Fez com aquela menina, você lembra daqueles 3 médios? Mãe, o filho e ela, a menina, né, menor ainda, e dando conselho para o irmão e para a mãe, né? O Alexandre, que estava fazendo isso através dela, agora vai fazer através de um menino de aproximadamente 3 anos. Mamãe, por que o papai está triste? Lembre-se que é o Alexandre interferindo numa criança de 3 anos. O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida, não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E o Joãozinho perguntou, e o que são negócios, mamãe? São as lutas da vida, Joãozinho. Aí o menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou, papai, ele fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a Raquel, sorrindo para a criança, né? E por que fica triste aqui em casa? Enquanto o pai, né, o Adelino, seguia o diálogo sob forte impressão, Raquel, carinhosa, esclareceu aquela criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, ele traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve o teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra à vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as suas preocupações mais íntimas. Aquela criança, Joãozinho, escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre o pai e a mãe, e tornou, que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado das fibras recônditas da alma, pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar agora a repousantes sensações de alívio confortador em função do diálogo de Joãozinho, aproximadamente um pouco mais de 3 anos, com a sua mãe. Então ele, Adelino, nesse momento sorriu, repentinamente transformado, e dirigiu-se ao pequeno com uma nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Eu não me sinto entristecido, não. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia do nosso passeio lá na serra. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que ele se encontra desalentado, triste, não. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor, meu filho. Raquel mostrou um largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o contentamento no semblante infantil. E, assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do Alexandre, que estava com a sua destra na região do coração do Joãozinho, né? Dirigiu-se novamente ao chefe da casa, o Adelino, perguntando, papai, por que você não vem rezar de noite comigo? E Adelino trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino, tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar as tuas preces, tá? E sorrindo, com paternal alegria, acrescentou, já sabes orar sozinho? Perguntando Adelino para o seu filho Joãozinho. O pequeno redarguiu satisfeito, mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher instintivamente, olhou para o alto de mãos postas e recitou, meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe
saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Essa foi a prece de Joãozinho para o pai dele, que a mãe ensinou. Adelino, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água sensibilizados nas fibras mais íntimas e, fixando ternamente o filho, murmurou: Joãozinho, estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, eu rezarei também com você. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira orgulhoso de possuir-lhe o devotamento e acentuou: a palestra do Joãozinho fez-me um enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir o meu estado d'alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, diz o Adelino para Raquel, cheia de aflições, de pesadelos. Eu tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de um vigoroso inimigo. Por vezes, eu rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque eu me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Raquel, admirada, observou carinhosa: creio que deveria descansar um pouco, Adelino. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: eu tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço, sob incrível ansiedade, e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Disse a Raquel. Você está sempre sonhando a mesma coisa? Sempre, respondeu Adelino, meio emocionado. Eu vejo, segundo Adelino para Raquel, que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia inexplicável, terror invade-me o meu espírito. Eu tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, eu tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor, entretanto, eu fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e que pesadelos longos eu tenho passado. E modificando o tom de voz, Adelina acrescentou: admito esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sim, sem compreender qual o motivo que está me levando a esses desequilíbrios do meu sistema nervoso. Porque, aí ela pergunta, por que não se submeter ao necessário tratamento médico então? Aí o marido, o Adelino, pensou alguns momentos e disse para ela: talvez não precise recorrer à facultativa, a médico. É possível que o nosso filhinho, o Joãozinho, tenha razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me os esquecimentos da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativo, Adelino prosseguiu: quando o menino, diz o Adelino para Raquel, a minha mãe me educava na ciência da prece, ensinado a curvar-me diante da vontade de Deus, sentia a bondade de Deus em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então eu perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. Raquel enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: Adelino, volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho,
Papai realizará conosco a prece. Ele vai rezar conosco. Deu essa informação para o Joãozinho. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alegria. Contemplou a mãezinha enternecido e observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Herculano, repito, está acompanhando Adelino, Raquel e o Segismundo já há algum tempo. O Alexandre está interferindo agora nesse processo a convite de um espírito superior. Então, o Herculano, que já está acompanhando o processo, ele classificou aquela situação não habitual. Poxa, alguma coisa está bem diferente aqui. Alexandre, muito satisfeito, explicou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos, felizmente os nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, disse André, imensa era a surpresa que invadia o espírito. O André Luiz estava dizendo, nesse momento, que estava surpreso com tudo aquilo. E o que André Luiz estava surpreso? Por que esses cuidados todos? Por que tantos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram eles senhores esclarecidos de grande poder sobre todos os obstáculos em um processo reencarnatório? Eles não teriam poder de neutralizar essa dificuldade de Adelino e Segismundo? Mas, dando-me a ideia de que Alexandre falou a Herculano nestes termos, não devemos e nem podemos forçar a ninguém. Precisamos das boas disposições do Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar o Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando Segismundo a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito da experiência próxima. Comentava-se a dificuldade da reencarnação, em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando Adelino voltou ao lar, interessada em cultivar as doces emoções daquele dia, agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura, excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com aquela pequena família. Quando Raquel lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou. Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? Adelino sorriu e pediu-lhe explicações. O quê? O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu. Diz, mamãe, que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou Adelino, bem-humorado nesse momento. Chame por eles em nosso favor. E Joãozinho pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o quarto, para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea de Joãozinho, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Então, interessante, né? A mãe ensinou para o Joãozinho a fazer a evocação dos bons espíritos nesses momentos de mais fortalecimento da união familiar. E o Alexandre, poxa, agora nós fomos convidados, né? Então vamos participar realmente de uma forma mais íntima das orações deles. Acompanhamos. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio,
a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo do seu coração envolvia o esposo e o pequeno em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos e mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores felizes e tranquilos com aquele culto. E nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se com parcela de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhava. Velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna de Raquel. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. Raquel, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicação. Alexandre esclareceu-me: não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel, ela vem fazendo o quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Eles dois é que são os personagens que nós temos que trabalhar. Ela está tranquila, ela não está realmente nesse processo de tensão, de aversão ao processo reencarnatório. Está absolutamente aberta para o processo. Mas Adelino está perturbando a reencarnação de Segismundo. Satisfeito com essas elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que Raquel se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. E nesse momento, Adelino e Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava tal qual a consorte um halo radioso, então Adelino estava menos luminoso do que a esposa, parecendo mover-se com extrema dificuldade, Adelino, enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado, espantadiço. Alexandre se aproximou do André Luiz e falou com ele:
Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são dois espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em um plano mental totalmente diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se no seu coração. A palavra de Alexandre, contudo, foi interrompida por um grito muito forte. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira daquela criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se de Adelino com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contidos pelos raios magnéticos, Adelino pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, Adelino pôde ver o próprio Alexandre, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei, André Luiz dizendo, o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre. E fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado, distante, que a sua memória não conseguia situar com mais exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis. E ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. Alexandre dirigiu-se a ele com a serenidade de um pai carinhoso e, levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Cristo. E, abraçando de encontro ao próprio peito, o amigo continuou: o que você está com medo, meu irmão? Ergueu seus olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações do meu filho inocente, ajuda-me, por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: esse fantasma, apontando Segismundo, enlouquece-me, sinto-me doente, sinto-me infeliz, desventurado. Alexandre, porém, fixando firmemente, indagou: é assim que recebes os irmãos mais infelizes, Adelino? É assim que te portas ante os desígnios de Deus? Onde puseste as noções de solidariedade humana, Adelino? Por que fugir aos mais infelizes da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar o justo e assim vai, e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer, Adelino, que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final, não. Por isso mesmo, a tempestade é a nossa benfeitora. A dificuldade é a nossa mestra. O adversário é o nosso instrutor eficiente. Adelino, modifica as vibrações dos teus pensamentos.
Recebe com caridade esse mendigo que te bate às portas quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com aquelas palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. E aí, Alexandre, como se lhe aproveitasse essa nova atitude, confirmou: Adelino, contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação. Observa-lhe o estado de necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros se você estivesse no lugar dele? Não te dilaceraria a alma a crueldade de outra pessoa alheia? Você gostaria que alguém te classificasse de fantasma tão somente pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do teu coração aos que te procuram em nome de Deus. Adelino voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, eu tenho muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida. Creio que ele deseja aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi a aproximação de Segismundo, despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio, São André Luís explicando. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma dele. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há uma firme disposição da criatura no serviço de fidelidade a Deus. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como um inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes da prática do verdadeiro amor. Mas sem reconciliação, Adelino, jamais seria possível a nossa integração gloriosa com o próprio Criador. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, Alexandre ainda observou: não chores, equilibra o coração, aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humildemente: por favor, por amor de Deus, me ajude, auxilia-me. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, Alexandre convidou Segismundo a aproximar-se. Ele, Segismundo, levantou-se cambaleando, angustiado, amparado ou amparando a ex-vítima. Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço de redenção. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz, ainda Segismundo para Adelino. Adelino fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. Segismundo inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. Ato espontâneo de Segismundo conquistar o Adelino.
Não poderia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então, diz o André Luiz, que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhes as características luminosas. A partir de agora, Adelino começou a irradiar uma certa luz. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e muito nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi absolutamente sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação repassada de sabedoria e de muita ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel, Adelino, que descansasse daquela luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que Adelino e a esposa, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico. Então acabou o sonho. Voltaram para o corpo físico, a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos, dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, muito satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não tenha medos, não receia coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria resignado e confiante, Alexandre dirigiu-se a Herculano explicando-se: já observei o gráfico referente ao futuro organismo físico que o nosso amigo receberá, ou Segismundo, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado, porque ele matou com um tiro no coração, ou uma facada, depois a gente vai ver os detalhes. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você, Segismundo, ou melhor, falou com o mensageiro, é necessário que você lhes faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação da experiência. Ele está falando para o Herculano, que está acompanhando a reencarnação do Segismundo há muito tempo, para dar essa informação para ele, que ele pudesse ter uma noção de que as provas desse processo necessário do resgate legítimo inclinam ou tendem a alma encarnada a situações perigosas, periclitantes, né? E difíceis nesse processo de recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado, ele pode ganhar muito tempo, ele pode conquistar imensos valores, se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça de Deus nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando André Luiz a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, nesse primeiro momento, que a ideia era exatamente essa. Era fazer a aproximação espiritual entre Adelino e o Segismundo. Estava incompatível. Não vamos explicar para vocês na próxima quarta-feira, no próximo sábado, que esse manto de negritude, né, aquela coisa densa, pesada, de ódio da Adelino, estava prejudicando o processo reprodutivo. Não vamos explicar com detalhes
técnicos que o André Luiz vai dar na próxima, porque esse capítulo é muito longo também. E nós vamos ver que enquanto o Adelino não conseguia perdoar o segundo filho dele, que o Segismundo seria o segundo filho dele, né? Ele não permitiu o processo de fecundação. Nós já falamos isso em outras reuniões. Ele destruía os processos exatamente de fecundação. Então não havia possibilidade de uma ligação perispiritual do Adelino porque só há uma ligação no processo reencarnatório a partir de uma concepção, em que o óvulo feminino, sendo alcançado pelo óvulo masculino, né, transforma-se num chamado zigoto, ou seja, num ovo, e a partir dali, por um processo chamado de cisciparidade, multiplicação cada vez mais intensificada das células, vai se formando o corpo. E é só nesse momento que se dá a reencarnação, é a partir da concepção. Isso não estava acontecendo porque o Adelino tinha medo do Segismundo, né? Não sabia porquê, mas tinha muito medo, e esse medo fazia com que ele destruísse a capacidade fertilizante, ou seja, de fertilidade dos espermatozoides dele. Não, a Raquel estava tranquila, mas dele era um material inválido para o processo de fecundação por causa desse sentimento. Né? E nós vamos entrar nesses detalhes mais, né? Os porquês, etc., na próxima reunião. Como eu disse, eu fiz uma leitura bem pausada, porque é um tema muito importante, que é o padrão que nós utilizamos nos debates sobre a reencarnação, e aí nós temos os detalhamentos. Vejam o detalhamento de um Alexandre como um interventor, e está fazendo uma intervenção, né? Porque o Herculano já está há muito tempo tentando essa reencarnação, não estava conseguindo. E o Alexandre chegou, utilizando os seus meios, né? O seu magnetismo superior, e também a ligação afetiva com esse grupo, ele conseguiu convencer, embora não fosse reconhecido por Adelino naquele momento. Ele está ligado a Adelino em outras vidas, mas Adelino viu nele um anjo, né, um espírito superior. Não fez essa ligação com o passado. Mas só que tem com o Alexandre, tem muitos favores que devia para Adelino e para também o Segismundo. Mas então vamos ver isso mais adiante. O importante, nós estamos vendo como é que começa um processo reencarnatório, a aproximação de ex-inimigos. Agora o Segismundo, quando começar o processo reencarnatório, se tornará o segundo filho. Como eles vão se sair nesse processo, vai depender do livre-arbítrio, né? Porque existem muitos filhos, ex-inimigos do passado, em muitas famílias do mundo de hoje, em várias culturas, em todo o planeta. Como é que os pais lidam com esses filhos e como é que os filhos lidam com esses pais, né? Mas vamos lá, vamos estudar mais sobre a reencarnação, muito, mas muito interessante. Eu fiz uma leitura pausada, repito, não quis fazer muitos comentários, porque nós estamos fazendo aqui, nós estamos narrando aqui um fato. Qualquer comentário meu seria interferir em fatos, né, de personagens que são personagens reais. Ficaremos então no próximo sábado dando continuidade a esse processo intrincadíssimo de reencarnação de Segismundo. Como é que vai se dar? Ele está um adulto, Segismundo é um adulto. Como é que ele vai se tornar uma criança? Como é que ele tem que se tornar uma miniatura perispiritual para que ele possa ajudar célula a célula, né, em cada molécula, né, realmente fazer a moldagem? Isso é complexo. Como é que entra o magnetismo de Alexandre nesse processo? A escolha do espermatozoide adequado para a reencarnação? Isso tudo são detalhes técnicos que nós vamos ver nas próximas lições, ainda deste capítulo, tá bom? Muita paz, uma ótima noite, um grande abraço e muitíssimo obrigado. Em nome do Cristo, eu agradeço a presença de vocês todos. E eu desejo uma excelente noite com belos sonhos, né? Um sonho realmente reparadores, instrutivos, em que nós possamos, tanto quanto alunos, sermos trabalhadores durante os momentos de sonho. Um grande abraço.